Prepara o mate, te aproxega e bora prosear. Bem-vindos ao 5º episódio do Talk Show da Pampa Gaúcho, o Baita Prosa. Estamos então iniciando o ano de 2021, trazendo a informação para o nosso associado e para a nossa comunidade. Para quem não me conhece, sou o Zeca Menezes, presidente aqui da Sicredi Pampa Gaúcho, cooperativa de crédito com atuação regional nos 12 municípios da nossa região. Ano novo, novas expectativas, novos assuntos, novos planejamentos. Então sempre é importante trazer novidades, trazer conhecimento e é sobre isso que a gente vai falar. Mas antes vamos relembrar um pouco dos nossos episódios, o que nós falamos. Para quem não teve oportunidade ainda, pode conferir no nosso canal do YouTube. Iniciamos o Baita Prosa, falando sobre economia e sustentabilidade dos negócios locais, com Maurício Schneider. Depois damos uma viajada aí pela educação financeira com a professora Vera Rita de Melo Ferreira, sobre psicologia econômica. Trouxemos um terceiro tema, que foi sobre a pecuária, muito importante aqui para a nossa região. E encerramos o ano falando com Thomas Smith sobre capitalismo consciente. E agora, então, iniciando o Baita Prosa 2021, trazer um tema bastante importante e bastante presente. Para iniciarmos, então, o Baita Prosa 2021, estamos saindo de um período de pandemia, bastante dificuldade econômica, que está agora durante esse ano mudando e voltamos à normalidade. O tema apresentado, então, para este momento é a reinvenção do profissional e a adaptabilidade nos momentos de crise. Vai falar conosco, então, a Daniela Soares. Olá, Daniela, seja bem-vinda ao Baita Prosa. Fique à vontade aí para a tua apresentação inicial. Boas-vindas aí para os nossos associados. Então, boa tarde, Zeca. Boa tarde a toda a comunidade da Sicredi Pampa Gaúcho, seus colaboradores, seus associados. Então, desde já, quero agradecer a oportunidade, muito feliz de estar com vocês conversando sobre esse tema que tanto nos desafiou no ano de 2020 e, quem sabe, 2021 continuaremos sendo desafiados de outras formas, de outras maneiras, mas esperamos com mais segurança e com mais tranquilidade em relação aos temas que se apresentam no dia a dia. Então, me apresentar um pouquinho. Não sei se eu me apresento ou tu vai me apresentar. Estou com o currículo na mão aqui, quer deixar comigo? Pode deixar então. A Daniela Soares, ela é graduada em Psicologia pela PUC, possui MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela FGV e pós-graduação em Gestão de Negócios Corporativos pela ESPM. Tem mais de 18 anos em experiência na área de RH, atuando como consultora no desenvolvimento de pessoas em projetos e processos de gestão e transição de carreira. Atua em sucessão, desenvolvimento de lideranças e potenciais, bem como assessment de executivos e de talentos. Daniela também é coordenadora em Dinâmica de Grupo pela Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupos. Tem formação em consultoria interna pela FGV, atua em mentoria, coaching e aconselhamento pela FIA USP e é especialista em psicologia organizacional pela UBRA. Tem formação também em coaching executivo pela Academia Executiva de Coaching do Brasil. Daniela, então vamos para a nossa primeira pergunta, né? Por que, em geral, para nós é difícil lidar com a mudança e por que, num primeiro momento, ela nos desperta tanto medo e tanto receio, Daniela? Então, nós costumamos viver muitas mudanças ao longo da nossa vida, da nossa trajetória, seja pessoal, seja profissional, mas existe uma tendência do ser humano em buscar sempre um equilíbrio, em buscar um certo estilo de preservação. Então, tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que é incerto, tudo aquilo que a gente, de certa forma, tem a sensação de perder o controle, nos deixa com muita ansiedade, com muita angústia, daquilo que eu não sei, o insabido, né? Aquilo que está por vir
e eu crio uma expectativa. Pode ser bom, pode não ser tão bom, mas o cenário, ele tende a ser um cenário de ansiedade, um cenário de dúvida, um cenário de incerteza. Por essa busca do ser humano de estar sempre em equilíbrio. E além dessa questão mais nossa, né, da nossa Constituição, muitos de nós fomos educados dessa forma. Então, tem até um sociólogo polonês que diz que muitos de nós fomos educados para ter um único projeto de vida ao longo de uma trajetória inteira. Então, nós fomos criados, muitos, não todos, né? Essa geração agora que está chegando já tem uma outra perspectiva, mas era ter um projeto, uma escolha, planejamentos de longo prazo, e hoje, com tudo que nós vivemos aí nos últimos tempos, estamos aprendendo que esses planejamentos de maior longo prazo nem sempre são possíveis. A gente precisa também ter os planejamentos de curto prazo, porque muitas vezes o cenário daqui a um ano ele é incerto, ele é insabido. A gente, com a pandemia, né, que nos assolou aí em 2020, muitas vezes nós não sabíamos o que ia acontecer na semana seguinte. Então, a gente precisa aprender a lidar com um cenário de mudanças. Ainda é um cenário que nos desperta essa ansiedade, essa incerteza, vezes um ambiente de tensão. Porque o cenário, esse mesmo sociólogo, ele diz, ele é líquido, ele é muito volátil, ele é urgente. O que vale hoje, amanhã, quem sabe já passou a ser diferente, e eu preciso rapidamente me movimentar, mudar, flexibilizar a minha maneira preferida de agir para dar conta desse ambiente tão vivo, tão dinâmico, tão rápido. A gente diz, né, que vivemos uma era onde as respostas têm vida curta, porque vem a vida e logo muda a pergunta. Então não adianta mais a gente ir em busca de querer todas as respostas, todo o conhecimento. Com a globalização, com a tecnologia, por mais dedicados que nós sejamos ao conhecimento, é possível dar conta de tudo. Então, o que nós precisamos é ter a habilidade, muitas vezes, de estar constantemente aprendendo. Essa abertura, essa predisposição nos ajuda a lidar com esse cenário. E a gente também precisa entender, né, Zeca, e os nossos aí ouvintes, que o cenário de mudança também pode nos trazer amadurecimentos, também pode nos trazer aprendizado. Dificilmente a gente sai do mesmo jeito que entramos numa crise, numa situação adversa. Então, se a gente souber olhar a crise, olhar a mudança como uma oportunidade de aprendizado, essa crise ela acaba ficando até mais leve. Então, assim, próprio exemplo agora do Covid, a gente sabe que tivemos um negativo, né, muito ruim, economia, saúde, né, a questão das preocupações, né, com a vida, inclusive, né, da espécie humana, muitas vezes ameaçada em algumas situações mais graves. Por outro lado, quantos aprendizados essa pandemia nos trouxe que vão nos ajudar a lidar com esse cenário que vem por aí? Quantas mudanças aceleraram mediante esse cenário caótico e crítico? E se a gente conseguir tirar lições para não repetir, às vezes, alguns erros do passado, a gente sai mais forte e melhor preparado. E a tua pergunta, né, sobre por que a mudança também ela desperta esse receio, tem dois estudiosos que dizem que todos nós sempre vamos ver a mudança como uma ameaça e uma oportunidade. Essas duas situações, elas chegam junto. A gente vai ver sempre a ameaça, independente da pessoa, da sua constituição, da sua educação. Ela vai viver uma etapa de ameaça, às vezes de negar a mudança, de resistir, de não acreditar, né? A gente brincava, é uma gripezinha, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, às vezes a gente, para alguns sim, para outros não. Então, às vezes a gente nega, a gente resiste, até que a gente começa a assimilar, opa, peraí, a situação é real, a mudança veio, a crise chegou,
como é que eu assimilo ela e começo a olhar para um cenário de oportunidades. E aí é que a gente fala que a curva da mudança começa a andar por um caminho de ver o lado positivo que mesmo uma crise, mesmo uma mudança trouxe. E aí, quando eu faço esse movimento de olhar a crise, de olhar a mudança como uma oportunidade de amadurecimento, eu posso crescer com ela. E eu me comprometo a não resistir mais, porque tem mudanças que eu não consigo controlar, que eu não consigo frear, e seja isso na vida pessoal, seja nos ambientes corporativos, das empresas, das famílias, e tem aquelas que eu posso administrar e lidar sem mais sofrimento ou sem tanto receio e tanta angústia. Então, acho que essa é a caminhada que a gente precisa e todos nós percorremos em algum momento. Sim, vamos viver o período da ameaça, do medo, mas não paralisar. Eu acho que esse é o grande segredo. É não travar, não paralisar e tornar a situação, muitas vezes, mais crítica do que, eventualmente, ela possa vir a ser. Legal, Daniel. É importante, né? A gente percebe que cada vez mais as mudanças e as crises, elas estão mais presentes. E aí tu já tocaste em alguns pontos para a gente poder sair dessas situações, né? Mas tem um conceito que ele é bastante antigo, que é do Darwin, né? Quando falou da teoria da adaptação das espécies. E talvez um dos pontos seja esse, nós estarmos mais preparados para nos adaptarmos a essas mudanças. E aí nessa adaptação, eu acredito que cada vez mais os profissionais têm que ser protagonistas. Fala para nós um pouquinho de como que eu posso ser um protagonista da minha carreira, de uma mudança e buscar novas oportunidades nesse ambiente de mudança e de crise. Acho que essa palavra a gente tem escutado muito num cenário de mudança e de mudanças rápidas, né? Não é só, a gente está vivendo um cenário diferente de outras épocas, que sempre tivemos mudanças, sempre convivemos com crises, com mudanças, mas o que mudou neste nosso contexto é que elas estão mais intensas e mais velozes. E o nosso ritmo não acompanha a velocidade que elas chegam. Então, o protagonismo que tu tá, eu acredito que essa palavra, né, que tu trouxe aqui, ela é essencial para lidar com uma situação adversa, porque o protagonismo significa eu assumir uma iniciativa, eu tomar a frente de uma situação. Eu me sentir responsável ou corresponsável com tudo o que acontece comigo e na minha volta. Então, é aquela atitude de não terceirizar um problema sempre, isso aconteceu porque A, B, C ou D, não. O que eu fiz, e se não fiz, o que poderia ter feito, e se não fiz, o que ainda posso fazer. Então, essa é a atitude de protagonismo frente à crise. É ter iniciativa em direção à solução, a resolver, a se arriscar, a fazer escolhas. Então, protagonismo é uma palavra que está muito associada à responsabilidade pela escolha que eu faço. De novo, muitos de nós fomos educados a terceirizar algumas responsabilidades. Então, a gente dizia, eu delego para a empresa uma promoção, eu delego para a empresa a minha carreira, eu terceirizo, né, para a família a escolha da minha carreira. E hoje a gente percebe que esse caminho tem que ser inverso, quer dizer, que escolhas eu faço, que movimentos eu faço para chegar aonde eu quero chegar. E a empresa, né, os contextos, eles vão nos dando as oportunidades para que você vá sendo protagonista nessa caminhada. Então, eu gosto de dizer que protagonismo, na minha visão, ela é quase que uma condição de sobrevivência no mundo atual, porque sem ela a gente não consegue se reinventar, sem ela eu não consigo assumir essa responsabilidade, esse risco. E quando chega uma oportunidade, eu não espero para me preparar quando ela chegou. Eu me preparei antes. Isso é ser protagonista, na minha visão. E eu acredito que essa competência, essa habilidade, essa atitude, ela pode nos ajudar muito num cenário como esse que nós vivemos. Legal, Daniela.
E à medida que eu sou protagonista, que eu vou tomar a frente de qualquer mudança, de qualquer atitude na minha vida, eu preciso conhecer, eu preciso desenvolver certas competências. E como que o autoconhecimento pode contribuir com esse processo do protagonismo? Essa é outra atitude, né? Essa é outra capacidade nossa, que eu diria assim que é fundamental para um processo de crise, para um processo de mudança. Eu diria para hoje, para lidar com qualquer situação nas nossas vidas. Se eu não souber quem eu sou, quais são os meus valores, quais são as minhas crenças, o que eu faço bem, o que eu não faço tão bem, é muito difícil ser protagonista. Então, são comportamentos, são atitudes que estão extremamente interligados e um não consegue avançar sem o outro. E o autoconhecimento é uma jornada muito difícil. É uma jornada, muitas vezes, que requer muito esforço, que requer muita humildade e muita vulnerabilidade. Porque olhar para dentro, já diria o Eugênio Mussac, é a caminhada mais desafiadora e, ao mesmo tempo, mais transformadora que um ser humano pode percorrer. Porque quando a gente olha para dentro, a gente se depara com aquilo que a gente tem de muito bom, de muito legal, de muito bacana, mas também a gente se depara com algumas sombras, algumas atitudes que a gente não gosta muito em nós e que as outras pessoas também não gostam, mas a mistura é assumir que que nós somos seres imperfeitos, porque também isso é algo que veio muito na nossa bagagem, uma exigência pela perfeição, por não errar, por não ter sentimentos às vezes hostis ou considerados inapropriados, como raiva, ciúmes. E hoje a gente está vendo aí a neurociência cada vez mais avançada, que esses são, inclusive, emoções que nos trouxeram até aqui, que são emoções impulsionadoras da vida. Então, assim, é uma caminhada que ela é individual, ela é única, ela é muito particular e muito desafiadora. Mas sem ela, difícil lidar com esse cenário. Então, esses dias eu vi uma frase que às vezes é meio forte, né? Mas sem autoconhecimento, hoje em dia, não é mais uma questão de escolha, é uma necessidade, é quase que uma disciplina que eu já vejo sendo recomendada nos currículos aí das escolas. Quer dizer, em vez da gente estudar e aprender sobre, vamos começar olhando para nós, porque é a partir de nós que a gente entende o mundo, que a gente entende o contexto. Diria assim, né, Zeca, que às vezes o mundo aí na volta está nos distraindo. A gente tem uma série de estímulos, de convites, que acabam nos colocando no que a gente chama de um piloto automático e muito pouca conexão com nós mesmos. E isso nos atrapalha de lidar com as mudanças, de poder olhar para as crises de um outro jeito, porque a gente sucumbe a uma emoção, a um piloto automático, às vezes sem até identificar o que é essa emoção que está comigo, de onde ela vem, por que ela me acompanha. Então, assim, é um tema que me motiva, né, falar muito, mas é desafiador. É um tema que realmente exige um autoenfrentamento, como a gente diz, é se colocar na frente de um espelho de verdade. E por isso é tão difícil. Bom, já que o tema é inspirador e está muito interessante também, né? Além de ser protagonista, além de eu ter que me desenvolver autoconhecimento, que outras competências eu preciso ter né, para ser esse profissional do futuro, esse profissional que o mercado está buscando? Quais as competências poderia trazer para nós, algumas, para complementar esses dois pontos que tu trouxeste até agora? Acho que bem importante assim essa colocação, porque tem caminhos, né, para a gente ajudar e para a gente conversar e trazer para as pessoas alternativas para lidar melhor com essas situações, às vezes, de transformação e de reinvenção. E além dessas duas que nós conversamos até agora, eu elencaria uma, assim, que também é essencial, que alguns chamam flexibilidade, outros chamam plasticidade, outros agilidade, mas no final
né, de todas essas palavras bonitas e diferentes, o que a gente está falando é dessa habilidade de se adaptar, né? Tu trouxe ali o Darwin, né? Vai sobreviver quem se adaptar melhor a um cenário cada vez mais diferente. E complementando aí a frase, além de se adaptar hoje, eu preciso fazer isso de forma muito rápida, de forma muito ágil, né? Essa palavra também está muito moderna, né? A ser ágil. Então, flexibilidade, adaptabilidade com velocidade é uma palavra que pode nos ajudar. Então, assim, quebrar barreiras, quebrar crenças, olhar gerar hipóteses em vez de verdades absolutas, aquilo que para as palavras fortes nunca, definitivo, não servem mais para o nosso contexto. A gente está em um contexto de gerar hipóteses, eu diria. Tudo é possível. Uma teoria hoje pode ser totalmente não concretizada ou não efetivada em horas, né, por conta dessas mudanças. E eu diria que complementando a agilidade, porque até então era um valor muito forte para nós, o reconhecimento pelo conhecimento, pela vivência, pela experiência adquirida ao longo da nossa vida, isso tinha um valor nas organizações, na família, né? A gente dizia, quem é que senta primeiro na mesa? Antes eram as pessoas de idade, né? Até por uma questão de respeito. Se a gente for ver, até isso mudou, né? Hoje quem senta primeiro nas nossas residências são as crianças, né? Porque são pequenos. Então a gente vê que as mudanças culturais e de contexto, elas vão migrando também conforme os tempos vão avançando. E aí aquele conhecimento, aquela experiência que antes ela era uma condição para crescimento, ela passa a não ser tão valorada, porque o conhecimento hoje ele é muito efêmero. O conhecimento de ontem não é mais hoje, o de hoje não é mais amanhã, como eu já falei. E aí vem uma competência que é super importante, que é a abertura para estar constantemente aprendendo. É o que a gente chama de se melhorar continuamente. Eu sou um ser inacabado, eu sou um ser que não tem fim, eu estou sempre aprendendo, e quando eu acho que sei tudo, lembra lá, né, do Charles, vem a vida e muda as perguntas. Então, essa abertura para aprender o tempo todo, desaprender aquilo que eu achava que eu sabia, é muito importante, mas, de novo, não é fácil. Desapegar daquilo que eu domino, daquilo que eu controlo, daquilo que eu sou referência, e me colocar numa posição, às vezes, não sei, vou buscar, estou em dúvida, talvez usar essas expressões, às vezes, ainda aciona algumas crenças de que nós não somos competentes. E isso é uma crença, não é uma verdade. Ainda bem, né, que a gente não precisa saber tudo, ainda bem que a gente pode contar com o apoio de outras pessoas no coletivo para ser melhor, e isso tem tudo a ver com o Sicredi, né, falar de coletivo, falar de colaboração, e essa competência, ela nos fala sobre isso. Então, além, né, de outras que eu queria trazer, assim, não queria esquecer, que de certa maneira estão interligadas, que é a inteligência emocional e a resiliência. Então, nunca antes nós ouvimos falar na importância de fazer gestão das nossas emoções. E isso tem uma ligação direta com a inteligência emocional. Não basta só eu saber quem eu sou e reconhecer as minhas emoções, mas é também o que eu faço com elas. Né? Como é que eu lido com uma emoção? Porque a raiva está em mim. Né? Eu não posso mais acreditar que eu não sinto raiva, que eu não sinto ciúmes, que eu não sinto inveja, que eu não sinto medo. A gente sente isso. Agora, a gestão dessa emoção é o grande segredo para lidar com o mundo de hoje. São características bastante importantes. Acredito que dá para colocar nessas características dos profissionais hoje a empatia. Acredito também que quando fala em velocidade, aí hoje se busca profissionais e pessoas resolvedoras de problemas, mas também quando às vezes se apresenta uma certa dificuldade, surge aquela vontade de desistir. Eu acho que nesse sentido, é uma palavra que tu deixaste pipocando aí,
que é falar sobre essa resiliência, né? E principalmente nesses tempos de crise aí. Fala um pouquinho para nós sobre resiliência, Daniela. É bem interessante, assim, tu trouxe a empatia, e a empatia ela é um componente, né, tanto da inteligência emocional como da resiliência. E a empatia, ela é uma atitude muito humana. Ela é uma atitude, eu diria assim, engrandecedora no ser humano, porque é só a partir da empatia que eu consigo me conectar verdadeiramente com o outro. E num cenário de crise, e esse é um dos grandes pilares das pessoas mais resilientes, se a gente vai fazer um estudo, são as pessoas que conseguem buscar apoio em outras pessoas. Então, pessoas mais resilientes tendem a pedir ajuda, tendem a dividir os problemas, tendem a buscar rede de apoio e não ficar solitário na sua dor, no seu sofrimento, na sua angústia e na sua ansiedade. E aí as pessoas, na sua empatia, voltam, né, e devolvem algum apoio para essa pessoa no momento de crise. Então, a resiliência é também uma atitude muito importante para lidar com crises, mudanças, porque eu ser resiliente, eu vivo o medo, eu vejo a mudança como uma ameaça, eu sinto a dor, mas eu consigo não sucumbir, eu consigo não deixar a dor, eu diria assim, estragar tudo. Né? Ela é uma dor temporária que a gente chama, né? Tem a parte do luto, como quando a gente perde um ente querido, a gente diz, a gente vai viver o luto. Agora, a resiliência é como é que eu supero esse luto e eu saio melhor. Numa situação de desligamento, também é um luto. Né? As pessoas relatam que às vezes uma situação de desligamento se equivale a uma perda de um ente querido. Então, como é que eu vou sair desse luto, né, da perda de um emprego? Eu vou sair mais fortalecido, melhor, com lições aprendidas, ou eu vou me deprimir, achar que eu sou um incapaz, que eu não vou conseguir trabalhar em outro lugar e assim por diante? Essa é a resiliência, né? Eu consegui lidar, sim, uma mudança, uma crise, e sair melhor, né? Lidando com os impactos de uma forma saudável e de uma forma que me impulsione e que me torne mais confiante para uma próxima crise, que todos nós sabemos que vai vir, né? Quer dizer, a vida é feita de crises. E, por um lado, tem estudiosos que dizem que bom, né? Porque se fosse uma inércia, nós morreríamos de tédio. Então, tem estudiosos mais radicais que dizem vamos comemorar a flexibilidade da vida, vamos comemorar as crises e as mudanças com resiliência, né? Que eu acho que esse é um ponto importante. E dentro da resiliência tem também palavras que já falei aqui, da gestão das emoções, da adaptabilidade, da flexibilidade, mas para mim essa busca de apoio, essa rede que se forma e que ajuda as pessoas a se sentirem mais resilientes, eu acho que tem tudo a ver com esse universo, com esse mundo que a gente precisa caminhar, que é um mundo mais colaborativo, de mais cooperação, de relações de ganho mútuo, né, de menos competição e mais colaboração. Então, eu acredito que este fator também ajuda a superar a crise e a lidar melhor com mudanças. Legal, legal. O assunto ele é muito importante, ele é muito presente, né? Não teria, acho que talvez assunto melhor para iniciarmos o ano. E a gente sabe que o nosso Baita Prosa é um talk show um pouco mais curto. Nós teríamos assunto para fazer uma live, né? Então, deixar à disposição para te fazer as tuas considerações finais aí, Dani, para esse assunto que é importante, mas que a gente precisa dar uma continuidade na vida, no trabalho, e tendo esses conhecimentos em mente para a gente nos desenvolver como profissionais que hoje se quer no mercado. Então, acho que agradecer a oportunidade de poder estar aqui aprendendo, né, e compartilhando com vocês aquilo que a gente vê acontecer no dia a dia. Claro que a gente sempre diz a teoria nos ajuda e ela é muito importante,
mas ver a vida como ela é no dia a dia é o que vai nos confirmando, né, algumas hipóteses, como eu falei. Então, assim, muito grata de poder estar aqui falando desse tema, que é muito desafiador. Falar sobre ele é simples, todos nós já sabemos disso que eu falei aqui. Eu acredito que eu não tenha trazido assim nenhuma novidade que alguém em algum momento já não tenha escutado. A pergunta que eu queria deixar para quem está nos ouvindo é: ok, o que eu estou escolhendo fazer com tudo isso que eu já sei? Qual é a minha escolha? Né? Como é que eu quero ser protagonista em relação ao que eu já sei? Porque nós já sabemos de muitas coisas. Às vezes a gente só tem que pular essa etapa, tem que ir para o próximo degrau. Então, o meu fechamento assim é agradecer e deixar essa pergunta, né? Que cada um possa terminar o seu dia, terminar a sua semana, terminar o seu mês, o seu ano, né? Cada um faz lá um período de revisão e desligar um pouco o piloto automático, desligar, né, esse mundo que está nos distraindo, se conectar consigo e perguntar o que eu aprendo cada dia sobre mim, o que eu sou bom, no que eu vou bem, no que eu preciso melhorar, onde eu quero chegar, o que eu tenho feito para me tornar uma pessoa melhor. Então, assim, não se acomodar sem fazer essas perguntas. Realmente, acho que desligar. A gente está precisando desligar o piloto automático para poder lidar melhor com esse mundo aí que está nos distraindo e muitas vezes nos desconectando da nossa essência de ser humano. Então, acho que essas perguntas que eu deixaria para que cada um de nós pudéssemos sair aqui com os nossos temas de casa, que são muito particulares, e que a gente possa continuar caminhando na nossa evolução enquanto ser humano, enquanto pessoa e enquanto comunidade. Legal. Obrigado, Daniela. Acho que, além da importância do conteúdo, das dicas, principalmente os insights que deixaste para nós. Chegamos ao final do 5º episódio do Baita Prosa. Quem tiver alguma sugestão, deixe para nós aí no canal. Espero que todos tenham gostado do assunto. Estamos aí sempre buscando trazer informações importantes para o dia a dia, para que as nossas comunidades possam se desenvolver. E principalmente nesse início de ano, desejar que todos tenham um ano com muita paz, muita harmonia, muita saúde, que Deus siga iluminando o caminho de todos nós. Desfaz o mate e aguarde os próximos episódios do nosso Baita Prosa.